Gente, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, só que a gente vai fazer uma coisa prática, tá? Vamos fazer uma coisa prática. E a nossa prática vai ser a aplicação do que a gente viu dentro da área da mecânica. E dentro da área da mecânica, a gente vai falar sobre a dinâmica. E o que é a dinâmica? Falar de dinâmica é falar das leis de Newton, né? Hoje a gente vai falar da primeira lei de Newton, que é uma aplicação da área trigonométrica de Newton. E vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Então vamos lá. Vamos primeiro identificar quem é quem aqui no jogo do bicho. Vamos saber a primeira lei de Newton, que é a primeira lei de Newton, né? Também chamada como lei da inércia. Lei da inércia. O que é que diz a lei da inércia? A lei da inércia, a primeira lei de Newton, ele diz o seguinte, que um objeto, ele tende a ficar em repouso se nenhuma força agir sobre ele. Tá certo? E a segunda lei de Newton é chamado princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Ele diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos fazer aqui uma distinção. Tem a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Nós não vamos trabalhar isso hoje. Nós vamos trabalhar esses dois conceitos. Então, observem que eu tenho esse apagador, tá certo? Vamos botar esse apagador em cima de uma superfície. Se esse apagador permanecer parado, é porque nenhuma força está sendo aplicada nesse apagador para que ele comece a ter movimento. Então, isso é a lei da inércia. Agora, se eu aplicar uma força nesse apagador e esse apagador começar a se movimentar, isso é a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, a inércia, o objeto continua parado. A dinâmica, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, vai uma força agir sobre esse objeto e esse objeto ele vai ter um movimento. Se ele tem um movimento, ele vai sofrer uma aceleração. Tá certo? Então, uma coisa, a primeira lei de Newton, o objeto está parado. A segunda coisa, princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Uma força vai agir sobre esse objeto e esse objeto ele vai ter um deslocamento. Observe o que eu estou dizendo. Ó. Eu vou fazer uma força sobre esse objeto vai ter um deslocamento. Isso quer dizer que eu estou falando da segunda lei de Newton. Observe que lá na frente, na física, vocês vão ouvir falar de uma coisa chamada trabalho. E o trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento. Isso aí futuramente. Mas o que é que a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton tem a ver com o nosso assunto, a nossa trigonometria? Tem a ver tudo. Observe o seguinte, eu vou colocar duas situações aqui, ó. Situação A e situação B. Então, vamos ver situação A e vamos ver situação B.
Na situação A, eu tenho uma superfície e eu coloco uma caixa ou um objeto em cima dessa superfície. Na situação B, eu tenho uma superfície, só que ela está inclinada. É uma superfície inclinada, é uma rampa. Vou colocar esse mesmo objeto em cima. E vamos estudar essas duas situações. Na minha primeira situação, esse objeto ele está parado. Porém, existe uma força que está agindo desse objeto em relação à superfície. Essa força é chamada força-peso, tá? É uma força-peso que está agindo no piso. Esse objeto está fazendo essa força aqui, ó. É a força-peso. E essa força-peso tem muito a ver com a massa desse objeto vezes a aceleração da gravidade G. Porém, se essa força-peso tivesse agindo, que está agindo sobre ela, o objeto continua parado, é porque tem uma força inversa em uma outra direção, chamada força normal. Essa força normal, ela é a reação da força-peso que faz sobre a superfície. Como esse objeto está parado, a gente diz que as forças, ou força resultante, é zero. É zero por quê? Porque o objeto está parado. E a gente coloca a força resultante em módulo. Tá certo? Então, se o objeto está parado, ele está obedecendo a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A força resultante total é zero. Se fosse positivo ou negativo, estava havendo um deslocamento disso aqui. Nessa segunda situação, o nosso objeto ele está sobre uma superfície inclinada. Ora, vamos decompor as forças, tá? Aqui eu decompus, porque só tinha duas forças agindo. Aqui eu vou ter mais forças agindo. Observe, ó. Eu tenho uma primeira forçazinha aqui para baixo, essa mesma força peso, tá? É a mesma força peso. Aqui eu também tenho uma força normal. A força normal sempre vai ser perpendicular à superfície. No caso, a minha superfície está inclinada, então a minha força normal, ela também tem uma inclinação. Ela tem uma inclinação. Ela vai ser, deixa eu só desenhar isso aqui melhor. Ó, isso aqui é a superfície, então ela vai ser normal, vai ser uma coisa mais ou menos aqui assim. Então, isso aqui é a minha força normal. Então, como a situação A, na situação B eu também tenho duas forças agindo. Só que eu tenho aqui uma inclinação. Essa inclinação é um ângulo qualquer. Chamar esse ângulo de alfa, tá? Esse ângulo alfazinho, se eu aumentar, vamos ver uma situação aí hipotética. Vamos pegar essa inclinação, vamos pegar aqui e começar a aumentar essa inclinação. Ó. Se eu aumento essa inclinação, a tendência desse meu objeto é descer a ladeira. Tá certo? Por que é que muitas vezes, com essa inclinação, ele não desce? Isso vai depender de outros fatores. Vamos supor que a minha inclinação aqui, esse meu piso aqui, ó, ele seja totalmente liso. Mas, porém, a superfície do meu objeto, ele não é totalmente liso. Então, eu tenho uma força, quando eu inclino, indo para esse lado aqui, ó. Uma força indo para esse lado.
se ele está parado e existe essa força, é porque alguma coisa faz com que essa força resultante seja zero. Que força é essa? É uma força que está agindo aqui, ó, na base, ó, em toda a base do objeto, em contato do objeto com o piso. Ó. E essa força aqui é chamada de força de atrito. Então, se a força de atrito for igual à força normal, essa força aqui, o objeto fica parado. Essa força de atrito, ela vai depender de duas coisas. A força de atrito, ela vai depender de uma letra chamada μ, que é o coeficiente de atrito. Então, dependendo da superfície, do objeto de que ele é feito, se ele é feito de madeira, de borracha, ele tem coeficientes diferentes, existe uma tabela, e existe também, além do coeficiente de atrito, uma força N, que é a normal. Então, a força de atrito vai depender do coeficiente de atrito e da força normal, que é essa força aqui. Então, observe que eu tenho várias forças. Porém, essa força peso aqui, ó, tá? Eu vou decompor essa força. Essa força, se eu for decompor, eu tenho uma força que é contrária à normal, eu vou chamar de Fy, e essa força que está bem aqui, eu vou chamar de Fx, que é uma força que eu vou decompor essa força peso. Então, essa força P de Y, ele vai ser a força normal, essa força normal, que é a força peso, vezes quem? Vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? Esse ângulozinho aqui, ó, que vai ser formado entre a força peso e a força, o peso, a componente PY. Esse ângulozinho aqui, ele vai ser o mesmo ângulo da inclinação alfa. Então, ele vai ser P cosseno de alfa. Por isso, a trigonometria ela é importante. E essa Fx aqui, quem que vai ser? Essa força X aqui. Isso aqui é força Y, Fy, tá? A força Y, desculpe, a força X, ele vai ser o peso também, agora vezes o seno de alfa. Então, eu decompus todas as forças que estão envolvendo a minha situação B, elas foram descritas. Se o objeto está parado, eu estou trabalhando com a lei da inércia. Porém, se eu inclinar esse alfazinho, aumentar, e esse objeto começar a deslizar, isso quer dizer que a componente da força X está sendo maior do que a força de atrito. Então, está havendo aí um movimento. Se há um movimento, nós estamos na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Tudo bem, gente? Nós vamos estudar isso aqui, tá certo? Perfeito, professor, muito bom. Então, nós vamos estudar isso aqui, ó. A nossa situação é essa daqui, é a situação B, tá? Para isso, eu vou colocar um videozinho agora que eu separei de uma aula sobre essas coisas que a gente vê na Anhanguera. Então, eu vou dividir a tela com vocês, tá? Eu queria só que vocês me confirmassem que a tela está sendo dividida. Vocês estão vendo aí alguma coisa? Sim. Estão vendo um cidadão que vai começar a falar? Está vendo aí, Giovana? Fazendo download. Estou vendo sim, professor. Então, vamos lá. Então, peraí, deixa eu fechar aqui que eu vou abrir de novo. Tá? Só um instante. Só um instante.
Estão vendo aí? Ainda não apareceu o vídeo, professor. Não? Para mim também não. Então, peraí, o problema sou eu. Deixa eu ver aqui. Ainda Agora não, eu né? tô vendo. Agora eu Apareceu. tô vendo. Ok. Viu, João? Tá sem som, viu? Tá baixo, né? Não, não tem som nenhum. É porque o meu som aqui tá baixo. Ah, perfeito. Peraí, deixa eu ver aqui. Mas era para sair som, sim. Mas tudo bem. Vamos ver só o que ele está dizendo, que aí eu explico o que ele acabou de fazer, tá? Esse experimento nós fizemos com o braçoloto, viu? Em física experimental, viu, João? Ah, Eu foi? lembro. Foi Eu feito. Então também deixa, já fiz. então Muito deixa, bom. vamos continuar isso aí. Aí daqui a pouco A a gente gente vai explica. entender sim. É melhor até que vocês entendam. A imagem está estática. Isso. Agora, ok. Não precisa. Ele está botando esse objeto agora com a borracha para baixo. Então, se a borracha está para baixo, a força de atrito é muito maior. Então, o objeto, nessa inclinação que é 30 graus, ele não consegue se movimentar devido à força de atrito que a gente falou. Eu vou deixar ele falar mais um pouquinho e vou tentar repassar aqui para a lousa o que ele está dizendo. E aí vai usar a trigonometria. E aí ele virou o objeto. Então não tem atrito nenhum. Aí ele já, sem atrito, ele já escorrega. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a aula agora. Viu, João? Só uma dúvida. Ah, O atrito, ele depende do material, o índice dele, ou varia ou não? ele depende de duas coisas, Davi. O atrito depende da superfície e do material. Né? Se o material, por exemplo, for emborrachado, ele vai ter um coeficiente de atrito diferente que
se o material for de madeira, por exemplo, for de vidro, por exemplo. Certo. Então, isso aí, ele vai mudar de acordo com a situação. Perfeito, perfeito. Ok? Estamos me vendo agora, né? Sim ou não? Sim. Não, Tá não, Giovana, me vendo? ainda não. Aí vê daqui a pouco. Tá me vendo, Zé Francisco Avelino? Ele deve estar dormindo, não responde? Ó. Ele tá copiando. Ah, rapaz, falar nisso, o Gabriel não apareceu também. Não, o Gabriel ligou para mim, pediu desculpa que ele está com compromisso e Ah, vai assistir depois no YouTube que só vai postar. tá bom. Então vamos nós. Ó, então, aonde é que a trigonometria vai importar para a gente tudo, né? Por exemplo, está aqui o nosso objeto. Vamos pegar uma inclinação. O que nós temos que saber é que essa inclinaçãozinha aqui, chama ela de alfa. Vamos pegar as componentes agora. A gente chama de decomposição das componentes. Ó. Decomposição das componentes. Decomposição das componentes. Então, esse objeto ele está nessa superfície. Como eu falei, vai depender da superfície, da rampa e vai depender da superfície do objeto. Mas a primeira força que esse objeto faz é a força-peso. A força-peso sempre ela aponta para baixo, sempre. Como se fosse um pêndulo aqui. Então, essa força-peso aqui, ela está aqui, ó, força-peso. Tá? A outra força que nós temos, se há uma força para baixo, há uma reação para cima. E essa reação, ela é perpendicular a essa superfície. E essa força aqui é a chamada força normal. Tá? Existem mais duas forças. Uma que faz em toda a superfície para lá, que é a força de atrito. E uma outra força que joga o objeto para baixo. Que joga o objeto para baixo. Tá? É uma força Fzinho aqui. O que eu vou fazer é decompor essa força-peso aqui, ó. Se eu for decompor essa força-peso, eu vou ter, seguindo a normal aqui, ó, uma força Y. Tá? Essa força Y, ela tem muito a ver com esse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo alfa. Ele é o mesmo ângulo alfa. Então, observe aqui que eu tenho um retângulo. Um retângulo. Esse lado aqui, ó, isso aqui é o eixo X, a força X. E aqui a força Y. Então, se esse aqui é X, isso aqui vai estar do lado da força X. Tá? Então, ó, qual é na trigonometria a relação que eu aplico com o cateto oposto? É o seno, tá certo? Quem é o seno de alfa? O seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é a força, essa forçazinha aqui, ó, que é a força X, dividido por quem? Dividido pela hipotenusa, que é P. Tá certo? E aqui em Y, ó, a força Y é essa daqui, ó. Tá adjacente ao ângulo. Essa força Y vai ser, a relação dela é o cosseno de alfa, que vai ser o cateto adjacente, que é a força Y, sobre a hipotenusa, que é o peso. Observe que essa força-peso aqui, eu fiz a decomposição dele. Observe agora o que é que vai acontecer. Se eu botar o peso para lá, a força X vai ser o peso vezes o seno de alfa. Então, essa força X aqui, ó, essa força X, ela vai ser o peso
vezes o seno de alfa. E essa força Y aqui, ó, essa força Y, se eu colocar o P para lá, vai ser o peso vezes o cosseno de alfa. Então, observe o seguinte, se esse objeto ficar parado, ele está dependendo de duas coisas, da inclinação da minha superfície e está dependendo também da força de atrito. Então, se ele está em equilíbrio, eu estou estudando a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, onde o objeto tende a ficar em repouso. Agora, se eu começo a inclinar isso aqui, o objeto tende a descer. E se ele tende a descer, a força de atrito é menor do que Fx. Então, há uma relação. Então, ó, se a força de atrito for menor do que Fx, a componente Fx, isso implica que o objeto fica em repouso. Se ele está em repouso, eu vou aplicar a primeira lei de Newton. Se, segunda situação, a força de atrito for maior do que Fx, essa força aqui, desculpe, se a força de atrito for menor... Não está contrário não, professor? É, o contrário, desculpe. Isso, é se maior. Se a força de atrito for menor, ele está em movimento. Perfeito. Desculpem. Então, é a segunda lei de Newton. Porém, se a força de atrito for maior do que essa força, Fx, como está aqui, ele fica em repouso. Aí sim, tá? Que é a primeira lei de Newton. Então, isso vai depender de quê? De duas variáveis, da superfície, principalmente, mas também da inclinação dessa rampa. Se a inclinação, se eu aumentar o valor dessa inclinação, o que é que acontece? O objeto tende a se movimentar. Então, aí eu vou trabalhar com a segunda lei de Newton. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o movimento que ela vai fazer vai depender do ângulo de inclinação, que é esse meu ângulo alfazinho. Se eu aumento o alfa, tá? O seno vai aumentar. Por quê? Porque o peso é o mesmo. Ó. Se eu aumentar o alfa, essa força seno, ele aumenta. Se ele aumenta, o que é que acontece? O objeto começa a se mover. Objeto, ó, imagina que eu faça isso aqui mais para cima, incline mais para lá. Se eu inclino mais para lá, isso aqui tende a aumentar mais. Então, se ele aumenta mais, o seno vai aumentar mais também, tá? Agora, se eu pego essa rampa e começo a baixar, observe o que está acontecendo. Aqui, esse preto é minha força-peso. E aqui é Fx, a componente. Se eu começo a baixar, a força-peso vai se aproximando dessa até ser uma coisa só. E aí, quando fica uma coisa só, é porque essa inclinação aqui é zero. Se é zero, o cosseno é zero. Se o cosseno é zero, o seno também vai ser zero, tá? Não vai deixar de existir essa força, porque seno de zero não existe. Seno de zero é zero. Então, vai ficar tudo zero. Então, só vai existir a força-peso, que é a própria força Y, que foi decomposta. Tudo bem, gente? Aí? Tranquilo? Então, vai depender... a prática da trigonometria, também a gente joga nisso aqui também. Assim como as treliças também que vocês usam, vai depender muito do tipo de treliça, né? Dessas inclinações que elas vão ter. Tudo bem? Tranquilo aí? Sim. Perfeito. Vamos dar uma paradinha de 5 minutinhos? Vamos Só beber embora. uma água, daqui a pouco a gente volta, tá? E Pode aí ser. faz mais uma aplicação. Show de bola. Boa explicação. Muito bom.